Fala pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento. Pregão ainda desta quarta-feira, dia 6 de março, começando aí mais o fechamento de mercado com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui no DV e vou acompanhá-los aí no fechamento de hoje. Vamos falar sobre o Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo aqui para ajudar a gente no canal, tá bom? Vou rodar a vinheta aí para a gente dar início aqui nesse fechamento. Bora lá! Bom, pessoal, vamos lá. Ibovespa já na tela. Para quem pulou a vinheta, por gentileza, não esquece do joinha. Ajuda muito mesmo aqui a gente no canal, tá bom? Ibovespa no dia de hoje apresentando aí uma alta de 0,62% na sessão, gerando aquela sinalização de fundo que a gente comentou que poderia ser apresentada, aquele dia de alta em cima desse nível de suporte, que a gente comentou ontem também na análise de fechamento que poderia acontecer aqui no dia de hoje, mas fechou abaixo da média, né? Então a gente continua ainda dentro desse viés mais baixista aqui no curto prazo, tá? Apesar do sinal de alta, a gente pode até ter aí alguma tentativa de recuperação aqui ainda no decorrer, né, dos próximos pregões, na quinta e sexta-feira aqui, tá? Mas o fato é que, assim, não me anima tanto essa sinalização de alta aqui embaixo, tá? Depois de ter anulado esse fundo, voltado para baixo da média móvel de 3 períodos, não me anima realmente aqui essa sinalização de fundo que foi apresentada no dia de hoje, tá bom? De qualquer maneira, é um sinal de alta, vamos ver se dá continuidade aí amanhã ou em sexta-feira aqui, pelo menos, tá? Ainda continua em cima do suporte dos 128 mil pontos, que é a média do semanal, e depois tem um outro aqui embaixo, tá? Na região dos 126.600. Seguindo aqui, vamos falar agora de mini índice. Na sessão de hoje aí o mini índice apresentando aqui, pessoal, só um minutinho. Apresentando aí também um dia de alta de 0,4% na sessão. Gerou uma sinalização de alta aqui também, superação da máxima do que no anterior, mas semelhante ao Ibovespa. Foi um sinal de alta em cima da média do semanal, mas abaixo da média de 3 períodos aqui. Gráfico de 120 minutos, a gente teve um gap de alta sendo apresentado na abertura do mercado. Deu sequência aí no primeiro candle, a gente pegar aqui no gráfico de 30 minutos, ó, ele ainda deu sequência, foi lá em cima para depois voltar aqui embaixo, né? Respeitou bem, então, aí a região da média. Enfim, ficou um pouco travado, né? Se a gente olhar bem aí o dia, o fechamento aí muito próximo, basicamente, aqui da abertura do mercado no dia de hoje. No gráfico de 120 minutos aqui de novo, então, basicamente aí ficou estável aqui, tá? O índice, trabalhando ainda acima da média móvel de 13, em cima da de 200, que era um nível que eu tinha comentado com vocês ontem, né? Se voltasse para cima desse nível de preço, se girasse algum sinal positivo, dava até para tentar focar em compra. Dura que acabou não dando sequência no movimento. Então, ficou preso entre as médias aí. Então, qualquer sinal aqui pode ser muito, muito pegadinha, tá? Então, tomar cuidado aí na sessão de amanhã. Tá? Sinal aqui entre os 130 e 700 e os 130, 250, 200 aí, pode complicar a nossa vida aí, tá? Complicar a vida do cidadão que opera day trade nos futuros. Nossa, Kaique, mas é um range aí de 500 pontos. Pois é, mas ainda assim está entre as médias, eu tomaria um certo cuidado. Venda abaixo dos 130 mil para ter uma segurança maior e compra acima dos 130 e 700 para ter uma segurança maior também, tá bom? Essa seria a minha dica aí para vocês. Dólar, na sessão de hoje aí apresentando aqui uma queda de 0,16%, voltou aí a perder a mínima do fundo que tinha sido apresentado ontem, abriu no gapzinho de baixa, mas ainda respeitando a média móvel do semanal. Segue ainda dentro de uma indefinição de curtíssimo prazo. No gráfico de 120 minutos, tivemos aí o gapzinho de baixa sendo apresentado, ameaçou vir aqui para fechar esse gap, não fechou, tá bom? Gerou um novo sinal positivo, voltou para cima da de 13, pode dar continuidade aqui amanhã. Vejam que está caindo aqui, bem fraco o dólar, tá? Deixa eu pegar esse aqui, ó. Basicamente ele está fazendo isso aí, opa. Olha só como cai fraco aqui o dólar, tá? Então, esse sinalzinho de baixa aqui abre a possibilidade de venda, tá? Mas tome cuidado aí se de repente ele não reverter esse carinha, tá? Então, assim, eu prefiro compra acima dos 960 aqui, 63 no dólar. A venda abaixo desse nível de preço, se tiver um sinal negativo, dá para arriscar, um stop menor possível aí, um gráfico de 2, 5 minutos, enfim. E se já gerar sinal negativo aqui amanhã mesmo,
principalmente se fechar abaixo da média de 200 aí, abaixo dos 950, já reforça a possibilidade de continuidade do fechamento desse gap. Falando agora do DI, na sessão de hoje aí apresentando uma alta de 0,21, segurou bem aqui a queda do dia de hoje, que vinha sendo apresentada, chegou a cair quase 0,6, conseguiu fechar no positivo, mas ainda segue no viés mais negativo, pessoal, de poder testar esses suportes mais abaixo e perder aí a região dos 9,515 que a gente já comentou aí, que seria aquele fundo do gráfico semanal lá, tá bom? Falando aqui agora de Petrobras, responsável por ter puxado o índice para cima praticamente no dia de hoje, fechou na máxima com alta de 2,2%. Comentei com vocês que eu não abriria a compra num sinal de fundo, basicamente, né, aqui no meio desse caminho, tá? Prefiro aí a compra mais próximo dos R$ 39,16. Se por acaso retomar aí todo um movimento de alta, eu vou ficar de fora, realmente não me sinto confortável entrando aqui, tá? Para quem realizou a entrada, stop abaixo dos R$ 39,60, tá bom? Tem resistência aí nos R$ 41, basicamente, que é a média móvel, mais esse fundo anterior, e depois lá em cima a região dos R$ 42,90, R$ 43 mais uma vez, tá? Para quem tem interesse em venda, se falhar o rompimento dos 41 aí e gerar um sinal de topo, abre essa possibilidade, tentando pegar mais uma vez o caminho ali dos 39. Vale na sessão de hoje alta de 1,37%, mas não mudou nada tecnicamente falando. Se manteve acima dos 65, mais abaixo do 68, 65 agora, né? Então, cada vez mais aí afunilando aqui as médias, tá? A média de 62 períodos aqui cada vez mais próxima. Quando a gente comentava dela aí, ela estava lá no 69, agora se aproximando bem aí. Enfim, tá afunilando bastante aqui. Pode ser que o momento em que a Vale ou apresente movimento de alta ou de baixa esteja está, né, de fato, cada vez mais próximo, né? Em algum momento ela precisa tomar uma direção, tá? Mas basicamente isso. Suporte ainda para os compradores está no 65 e a resistência para os vendedores ainda está lá no 68, 65, ok? Não teria comprado essa sinalização de alta aqui do dia de hoje. Para quem comprou, stop abaixo do 65 de qualquer forma. Agora aqui as recomendações swing trade, pessoal, começando por Educ, eu abri uma compra aí no dia de hoje, fechou com alta de 2,31%. Ocorreu aqui o rompimento desse movimento mais lateral, então eu executei essa entrada na ponta compradora. Prio 3 acionou minha saída hoje, foi lá embaixo, nos 43,37, buscar o meu stop, tá? Então, basicamente, aí anulou a sinalização de fundo em cima da média móvel de 200 períodos, por conta disso eu pulei fora. Tá? Então, tive uma perda de menos 0,5% sobre o capital total. Também estopou minha operação aqui em JBSS3, que hoje caiu aí nada mais, nada menos que 5,46%. Voltou para baixo da mínima deste fundo, acionando a minha saída. Então, hoje o stop foi meu amigo aqui nessa operação, tá? Andou aí mais 4% basicamente para trás, né? Depois do meu stop. Então, foi realmente meu amigo aqui. No dia de hoje, uma perda aí também de 0,5%, 0,5% sobre o capital total. E sigo vendido aqui em BRSR6, que apesar da alta de hoje, de 0,54%, se manteve abaixo da média de 3 períodos, pode ainda retomar aqui o movimento de baixa. Agora, atendendo aos pedidos de análise, pessoal, vou ser bem objetivo, porque tiveram vários pedidos aqui, tá legal? Então, começando aí por açaí, gerou a sinalização de fundo, para quem executou a entrada, o stop já pode ficar baixo, já pode ficar, na realidade, no 0 a 0, tá? Então, a entrada aí nos 14,22, o stop já pode ser repulsionado aí para a entrada, tá? Chegou a caminhar aí basicamente 4,4% no movimento de alta, recuou um pouquinho aqui, não tem nenhum sinal de saída ainda, tá? Então, é possível ainda a continuidade deste movimento, mas a compra foi aqui embaixo, então não vejo nova compra. CCRO3, na sessão de hoje, apresentando queda de 0,14, voltou mais uma vez aqui no fundo, que foi apresentado ontem. Para quem aproveitou aí a oportunidade, deu para entrar novamente aqui na operação da máxima aí dos 13,75. O stop ficaria ali abaixo do fundo, realmente, pessoal, nos R$ 13,48. É possível que dê continuidade, tem resistência nos R$ 14,07, até a máxima do topo nos 14,14. Ganhando esse nível de preço, abre espaço aí para poder caminhar um pouquinho mais aí o papel. Natura, na sessão de hoje, alta de 1,8%, o papel depois de um belo candle de alta na sessão de ontem, 3,28%, hoje conseguiu dar sequência aí, tá? Conseguindo confirmar um fechamento acima desses candles positivos anteriores aqui, vai ter uma resistência ali nos 17,14, e depois nessa região aqui dos 17,40, 17,50 aí, tá? Então, ganhando também esses níveis de preço, a Natura aqui pode dar uma esticadinha boa, tá? Ficou bastante tempo travada aqui no semanal.
Se a gente vê aí essa semana confirmando um fechamento um pouquinho mais acima aí dessa lateralização, a gente pode ter, de repente, aí a Natura acelerando um pouco o movimento de alta aí. CSNA3, na sessão de hoje, aí, alta de 0,42, chegou a subir um pouco mais até na sessão, superar a máxima do que no anterior, mas cedeu, né? Perdeu força aqui, tá? Então, por mais que tenha algum repique ainda em direção aos 17, 10, 17, 15, ainda tem um viés mais negativo de poder ter algo mais para baixo aqui a CSNA3. Então, não vejo compra para quem comprou o stop abaixo deste fundo nos R$ 16,34. Raizen, na sessão de hoje, queda de 0,85%, segue dentro do movimento de baixa aqui, no curto prazo, caminhando em direção ao próximo suporte mais relevante na faixa dos R$ 3,40, basicamente. Depois tem o outro mais abaixo na região dos R$ 3,28. Não tem sinal de compra e também não tem motivo de estar comprado aqui, nem no curto prazo, nem no médio prazo e nem no longo prazo aí, tá bom, pessoal? Realmente aí um viés mais negativo aqui para a Raizen, principalmente depois que perdeu a região das médias ali. BPAN 4, na sessão de hoje, aí, uma queda de 0,23, depois que gerou o sinal de fundo aqui, não conseguiu dar sequência no movimento, tá, pessoal? Tem até alguns candles de alta aí no meio do caminho, mas não consegue realmente aí engatar uma terceira marcha e ir embora. Infelizmente, não está dando. Para quem entrou aqui, o stop ainda permanece abaixo do fundo, não deu nem para reposicionar direito aí. Então, o stop permanece ali nos 8,60, tá bom? Foi lá, anulou o sinal de fundo, pode buscar a região dos 8,40, que seria a média móvel do gráfico semanal, um próximo nível de suporte mais relevante. Apple, na sessão de hoje, apresentando queda de 1,16%. Apple aí veio buscar essa região de fundo anterior, basicamente. Não testou lá, mas veio buscar essa região aqui, tá? O semanal já, vou colocar o gráfico semanal maior aqui, gráfico semanal já buscando o fechamento daquele fundo pelo gráfico semanal. Se resolver esticar um pouquinho mais, vai ter suporte lá nos 38,40, tá, pessoal? Seria a próxima média aí de 200 períodos. Então, tomar cuidado aí para quem está comprado no curto prazo, já gerou bastante sinal de saída, tá? Bastante mesmo. No médio prazo também gerou sinal de saída. E no longo prazo aí, depois de ter voltado aqui para baixo da média móvel, agora já zicando um pouquinho mais aí também o movimento, já descaracteriza até alguma posição de médio a longo prazo, tá? Então, todo cuidado aí com a Apple. Pão de Açúcar, na sessão de hoje, apresentando uma alta de quase 7%, mas tecnicamente não mudou nada. Segue dentro do movimento de baixa aqui. Não superou nem a máxima do pregão anterior, aí, né? 3,69, 3,69. Pois é. Batendo aí na região de resistência dos R$ 3,70, mais uma vez. Depois disso, tem a média móvel do gráfico diário, nos 3,83, depois 4,19, ou seja, muito nível de resistência aí pela frente. Eu deixaria passar, não ficaria me arriscando aí em tentativas de compra em PK3. Prefiro aguardar um retorno do preço para cima dos 4,20 e executar uma entrada com uma relação risco-retorno melhor, né, e também aí a possibilidade de que o papel ande ao meu favor aí na operação. Então, um cenário bem ruim aí, tecnicamente falando, para PK ainda. Audi 3, na sessão de hoje, aí, alta de 0,25%, mas segue no movimento de baixa. Tem suporte aqui na faixa do fundo, né, na faixa ali dos R$ 12,05. Tem esse gapzinho aqui, que já foi fechado, tá? Se sustentando nele aí. Eu não abriria compra aqui, tá? Eu, Kaique, não abriria essa compra se tiver um sinalzinho de fundo aí, tá? Para quem tem interesse, a operação de máxima abre essa possibilidade com o stop aí abaixo, nos R$ 12,14, tá? Vai ter resistência aqui na faixa dos 12,38, 12,40 e 12,60, tá? Todos esses níveis de preço aqui irão funcionar como níveis de resistência relevante para o papel. Então, cuidado aí para quem for comprar, coloca menos capital nessa operação. Banco do Brasil, alta de 1,48%, também ajudou bem aí o índice no seu dia de alta, tá? Gerou a sinalização de fundo aqui ontem, pessoal, tá? Ontem. E aí hoje deu sequência no movimento. Inclusive, realizou o maior fechamento dos últimos pregões, tá? Não superou a máxima histórica ainda, novamente, né, no caso, mas teve a confirmação do maior fechamento aí das últimas sessões, tá? E, na verdade, o maior fechamento histórico também, né? Mais uma vez. Então, assim, a chance de poder romper ali o 59,14 aumentou bastante, tá? Para quem está comprado aí nesse possível sinal de fundo, já dá para trazer o stop aí para o 0 a 0, tá? Rompendo essa região toda aí, não tem nada pela frente, então o papel poderia dar sequência aí no atual movimento, tá? Se a gente pegar aqui, pessoal, deixa eu colocar de volta aí grande,
A gente pegar aqui, ó, estava respeitando essa região, tinha aqui um possível triângulo sendo apresentado, tá? Aí é para pegar essa mínima toda aqui, mas daria para pegar essa altura aqui e projetar ela aí para cima. Eu vou pegar esse último fundinho aqui para ser um pouquinho mais conservador, dado o movimento mais esticado, e teria alvo nos R$ 60,86 para Banco do Brasil no curtíssimo prazo. CIRI3, opa, BBDC4 na realidade, alta de 0,73 na sessão de hoje, esperou máxima do que no anterior aqui, tentou gerar novo sinal positivo, mas respeitou a média, segue ainda mais travado por aqui, então eu ainda deixaria passar, não teria executado essa compra. Eu prefiro aí aguardar um sinalzinho de alta acima dos 13,90, um novo sinal positivo acima da média móvel de 3 períodos. Enquanto trabalhar abaixo, eu prefiro ficar de fora, realmente aí não me agrada essa tentativa de compra aqui em Bradesco. Ah, Kaique, mas semanal está no repique, realmente está, mas está muito fraco aqui o movimento. A não ser que você tenha comprado lá embaixo aí, quase tirou até no zero se tivesse reposicionado, mas não me chama tanta atenção. CIRI3, na sessão de hoje, aí alta de 1,45%, papel respeitando a região de resistência de topo anterior, nos 24,50, 24,55. Eu ainda aguardaria aqui uma correçãozinha com sinal de fundo ascendente para executar a entrada aí na ponta compradora de Cirela, tá? Eu aguardaria. Depois desse movimento um pouquinho maior aqui, então se tivesse pelo menos mais 2 a 3 cantos de correção aqui, me chamaria mais atenção em essa compra do swing trade. Por enquanto, eu deixaria ela passar. E por fim, BIF3, na sessão de hoje, aí, queda de 1,9%. Um papel que está um pouquinho mais enrolado aqui no curtíssimo prazo, entre a média de 13, entre a média de 62, e o viés ainda mais negativo, quando a gente olha para semanal e mensal, principalmente, tá? Até o semanal aí podendo armar um sinalzinho de topo aqui na semana que vem. Então, todo o cuidado aí do mundo, tá, pessoal? Não estaria comprado, então, assim, não vejo motivo de estar comprado, também não tem motivo de compra. Se por acaso alguém comprou aqui essa expressão de máxima ontem, stop aí bem curtinho, nos R$ 6,65, tá? Neste momento, eu olharia aí em bons olhos para compra acima dos R$ 7,00, acima dessa média móvel de 13, tá? Ou seja, apresenta um retorno aí do ativo e gera algum sinal positivo aí, testando essa antiga resistência que tende a virar suporte, tá? Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Não esqueçam do joinha, por gentileza, tá bom? E a gente retorna aqui amanhã mais uma vez aí com a nossa análise de fechamento, nossa sala ao vivo, tá? Ainda hoje, o Eric já começou, já são 7h10, a trazer um pouquinho aqui o vídeo. Então, temos aí a nossa sala de aula falando sobre fundos imobiliários setipados, tá? Então, se de repente você não conseguiu assistir ao vivo, dá uma olhadinha, vai ficar gravado aqui no canal por uma semana. Beleza? Um grande abraço para quem quiser me acompanhar no Instagram, fica à vontade e até mais.